O ministro Sérgio Moro lançou um projeto de lei intitulado Anticrime, que prevê a condenação como regra em segunda instância. Quando você ouve essa notícia, rapidamente você associa o caso do Lula ao caso de corruptos. A mídia dá todo o apoio a esse tema e logo vem a comoção popular apoiando as medidas anticrime. Porém, como um mágico, o sistema ele age da mesma forma. Ele joga sua atenção para um lado e o interesse dele está em outro. No Brasil, a gente tem uma certa perseguição a alguns corruptos, né? A grande classe corrupta, que são os políticos, estão numa boa, e alguns, por ideologia, estão sendo perseguidos atualmente, né? Só que existe um outro grupo que é muito mais perigoso, muito mais nocivo ao país, que são os corruptores, né? Os corruptores, às vezes não, estão à margem ou acima da lei. E eles são os grandes beneficiados com essas medidas. O porquê? Quando a gente fala em prisão em segunda instância, está se referindo a corrupto, a ladrão, a bandido. Só que não é prisão, é condenação. Condenação em segunda instância você abre na parte civil também. Então, qual que é o cerne da questão aí? O interesse do sistema. Quando você tem lá você pegou um dinheiro emprestado e deixou o seu carro de garantia. Ou você não deixou o seu carro lá, você tem o carro, um patrimônio que é o seu carro, a sua casa, e ficou desempregado, não conseguiu pagar. E você está devendo no banco. O banco ele tem a possibilidade de penhorar, de executar o seu bem. Hoje, né, já é um absurdo, porque o banco ele já pode, mesmo sem o trânsito em julgado, mesmo o processo estando em andamento, o sistema, o banco, a justiça pode penhorar o seu bem. Mas fala, mas não vai penhorar antes de acabar a ação? Sim, ele não eles tiram de você e não entregam para o banco, fica no meio, fica na justiça até terminar a ação. Quando terminar a ação, eles devolvem a quem ganhou. Então, se você ganhou, eles devolvem para você, se o banco ganhou, eles entregam para o banco. Mas isso você tem as instâncias para recorrer. Você vai brigando na justiça e vai trabalhando, porque você trabalha você luta contra um gigante, né? Que geralmente os bancos têm os melhores advogados, etc, etc. Com esse caso da condenação em segunda instância, aí que está o ponto chave. Você perdeu a primeira instância, você pode recorrer. Se você perder na segunda instância, o banco já pode vender o seu bem. Ele já recebe o seu bem e pode vender, é dele, mesmo sem o trânsito em julgado. Então, mesmo sem você podendo recorrer ainda à ação, né, terceira, quarta instância, eles podem vender. Então, vou te dar um exemplo. Você perde em segunda, aí você recorre, eles pegam, vendem sua casa. Você vai para a rua, vende sua casa, aí você ganha na terceira instância. E aí? Como é que fica? Então é isso que é o cerne da questão. Aí você fala, mas tem muita gente que pega o bem e não paga, aquele picareta, tem gente que pega e não cobra. Sim, tem casos específicos. Mas quem é o grande beneficiário com essa? Essa é a pergunta. Quem se beneficia com isso? Quem é o grande beneficiário dessa condenação em segunda instância nesse caso? São as pessoas ou são os bancos? Ou é o sistema financeiro? Num país onde tem 60 milhões de pessoas endividadas, quem é o grande beneficiado? Mas o contrato, meu amigo, ele tem uma instância abaixo. Nós temos que respeitar a Constituição.
o contrato não pode ser maior do que a Constituição brasileira. Ou senão a gente rasga a Constituição e cada um vive por si. A gente vive num sistema próprio. Ou você cumpre a Constituição ou você não cumpre. É igual mulher grávida. Ou está grávida ou não está grávida. Ou a gente cumpre a Constituição ou a gente não cumpre. Não dá para cumprir só o que interessa. Então, esse sistema que está aí, esse governo, não esse, mas todos, né? Eles estão trabalhando em pró de simplesmente uma Constituição paralela. Eles cumprem o que interessa, o que não interessa não. Então é só nós, só vem a nós, o vosso reino nada. Então, a gente tem que entender que a gente tem uma Constituição e ela tem que ser cumprida. E na Constituição fala que ninguém é culpado até que todos são inocentes até que se prove o contrário. Então, só é considerado culpado quem é julgado até a última instância. Então, ou a gente cumpre ou a gente não cumpre a Constituição. E aí, eu volto a perguntar: quem é o maior beneficiado nesse ponto? E será que é coincidência? Não é. É o sistema trabalhando em pró do sistema. E a mídia nunca vai te explicar isso, porque a mídia também é o sistema. Beleza, gente? Olho aberto. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreva no canal. Se gostou, compartilha com o pessoal e mostra o outro lado da justiça.